Hello, how are you? Pessoal, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto que vocês gostam bastante e que com certeza se a gente fizesse alguma brincadeira, vocês iam ganhar de mim assim bastante também, que é social media, que são as mídias sociais. Eu uso muitas mídias sociais, mas não se compara ao tanto que vocês conhecem e sabem utilizar, né? Eu acho que eu utilizo assim as principais. Para ver se vocês estão craques em quais mídias sociais que existem, eu trouxe uma espécie de joguinho, tá? Vocês podem fazer aí na casa de vocês, com os pais, com os irmãos, com primos. Eu vou dizer para vocês quais são as que eu conheço, tá? Twitter, eu não tenho, mas eu conheço, né? Que é representado pelo primeiro bird ali, pelo passarinho, aqui. Facebook eu tenho ainda hoje, ainda uso. Pinterest, essa aqui pareceu o G do Google, mas eu acredito que não seja. YouTube, Instagram e o que eu acho que eu uso muito, todo mundo, WhatsApp, que é o WhatsApp, tá? Eu não conheço as outras, assim, não sei para que serve. E a que eu menos utilizo dentre essas que eu falei que eu conheço é o Pinterest. Então vocês podem, no caso, parar esse slide e perguntar para quem está com você se conhece a mídia social e se sabe para que ela serve, tá bom? A pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte: How much do you know? Quanto que você sabe? Write the name of the app or the site that fits into its description. Aqui, galera, tem 4 textos que englobam justamente a questão das mídias sociais, tá? Vocês viram que no nosso primeiro slide vão ter aí 16 mídias sociais. Aqui tem 1/4 dessa quantidade, né? Tem apenas 4 mídias. Através das características que são descritas nos textos, é possível que vocês cheguem na resposta, tá? Por exemplo, a primeira tá lá. Serving as a giant virtual idea and inspiration board, it has made a huge impact on social media in the last few years. Então diz que é um gigante virtual, causou um grande impacto nos últimos anos, especially popular with women and the do-it-yourself crowd. Então ele é muito popular entre mulheres, né? It lets you share photos, creative thoughts or pictures of projects that others can pin, save or duplicate. Então, ele faz, né, ele possibilita que você compartilhe fotos, pensamentos criativos, né, ideias ou figuras de projetos que outros podem copiar, salvar ou duplicar, né? Esse pin, na verdade, não é salvar, é anexar, tá bom? Então, diante de todas essas características, né? O que vocês acham? Qual aplicativo, qual app que pode ser? Vamos para o segundo. This surprisingly addictive app gives you the ability to take a picture, add art and text if you'd like, tá? Então você pode tirar uma foto, adicionar uma arte e um texto se você quiser, né? And then send it to recipients for a set amount of time. Enviar para pastas para ficar armazenado. Lots of fun and potentially a good way to stay in touch with friends. É muito divertido e é um ótimo meio para que você mantenha contato com amigos. What's the social media? Qual é a mídia social? Terceiro, this site also available as an app. Então pode ser tanto utilizado como site ou um app, né? Já direciona bastante. Offers users the chance to share and view brief video clips, while that theoretically offers a virtually endless range of uses. Most of its content is entertainment. Então diz aqui no caso que você pode compartilhar ou ver videoclips. Esse aí já ficou um pouco mais fácil, né?
Most of its content is entertainment. A maioria do conteúdo é entretenimento. Focused with a heavy preference towards viral and meme clips that are easy to share. Então, além de videoclips, né, de música, vocês podem encontrar memes e outros vídeos interessantes. E o último, if you've ever wished that social engagement could come with a how-to, manual written, try the experts. This site might be just what you're looking for. With lots of helpful advice, então diz que tem conselhos que ajudam, né? Tips, dicas, and articles, artigos. It can give you everything you need to start connecting like a pro. Então, no caso, é uma ferramenta que vai te ajudar a se conectar e a saber sobre determinados assuntos, ok? Tentem aí fazer, pensem, né? Levem as características dos textos em questão, né? Que estão aí para que vocês consigam chegar na social media, na mídia social correta, ok? Eu coloquei aqui uma outra figura que vai mais ou menos ser o mais sucinta possível, o mais objetiva possível, com a principal ideia de que cada social media tem, tá? Facebook, like me. E aí eu digo para vocês, por que Facebook é like me? Normalmente quando a gente compartilha alguma foto, um vídeo ou algum pensamento, a gente quer que as pessoas deem um like, né? Elas gostem, elas curtam. Então, por isso que faz parte das características, né? Da característica do Facebook. Listen to me é o Twitter, é o próximo, né? Esse in, tá lá, hire me contrate. É aquela ferramenta que a gente utiliza para procurar emprego, né? As pessoas fazem um cadastro e posteriormente o currículo delas fica visível para que empresas, né, empregadores a contratem, se ela fizer parte do perfil que eles estão procurando. YouTube, watch me, me assista. Esse eu não sei o que é, eu espero que vocês pesquisem, mas tá lá, find me encontre, né? Eu não sei o nome do aplicativo, eu na verdade não quis pesquisar para que vocês também tenham a curiosidade em saber o que é. O Pinterest, show me mostre, né? Para quem não lembra, o Pinterest, ele é uma ferramenta que você pode acessar para categorizar, vamos dizer assim, fotos, né? Vamos supor, a gente coloca assim, birthday, aniversário. Vai aparecer várias fotos que remetem a aniversário, desde os mais simples até os chiquérrimos, né? Então é bem bacana para quem gosta de foto, para quem quer pegar alguma ideia, é bem legal. O próximo que tem aí um robozinho, vote for me, né? Vote por mim. O outro que tá em laranja, agree with me, concorde comigo. Twitter. Não, Twitter não. Esse T, né? O T. Accept me. E o último, look at me. Olhe para mim, tá? Alguns eu realmente não sei. Não pesquisei porque eu quero que vocês aí de casa pesquisem, né? Eu coloquei aqui só a questão das expressões para que vocês já se direcionem com relação ao que cada mídia social quer dizer. Então, na verdade, o vocabulário que vai englobar esse capítulo, ele é super atual, que é a questão das mídias sociais. Mas agora nós vamos focar na parte do grammar, da gramática, que vai ser sobre frequency adverbs, sobre advérbios de frequência, ok? Vocês sabem, primeiramente, o que é um advérbio, tá? Não adianta muito a gente estudar advérbio sem saber o que ele é e para que ele serve, tá? Como o próprio nome já diz, ele tem a palavra verbo dentro dele. E o ad quer dizer que ele está próximo ou junto do verbo. Então, é possível sim que você faça uma frase que não tem advérbio. Mas se porventura você fizer essa frase com advérbio, o advérbio ele vai estar explicando o verbo. Um exemplo em português. Eu ando. Eu ando, você entende. Ah, tia Jéssica está andando. Mas se eu digo eu ando rápido, quer dizer a forma com que eu ando. É a maneira com que eu ando. Por sua vez, a palavra rápido está no sentido de advérbio e não de adjetivo, tá bom? Então, quando se expressam hábitos usando present simple
o presente simples, é bastante comum o uso dos frequency adverbs, dos advérbios de frequência, que variam de acordo com a intensidade, como mostra a tabela a seguir. Galera, é importante vocês se lembrarem que existem uma grande categoria de advérbio, advérbio de tempo, advérbio de modo, advérbio de frequência, tá? E no inglês também essas categorias existem, mas agora nós vamos focar nos advérbios de frequência, tá? O que é uma frequência? É a quantidade de vezes, né, ou quantas vezes algo é feito. Pode ser muitas vezes ou nenhuma vez. E aí vocês podem ver que a tabela ela se divide em always, quer dizer sempre, então tem o 100%, usually ou often, que quer dizer normalmente ou frequentemente, são sinônimos, por isso que estão aqui separados pela barra, querem dizer a mesma coisa. É quando você faz, não é mais 100%, mas ainda é bastante, é mais do que 50%, vamos colocar aí, que é uns 70%, 75%. Sometimes, às vezes, já vai ser metade, né, 50%. Seldom or rarely, raramente, né, são dois termos usados para raramente. Você vai fazer aí menos da metade. E o never, que é o nunca, você nunca vai fazer. Aí alguém pode ter a seguinte dúvida: mas se eu nunca faço, é considerado uma frequência? Sim, tá? A palavra never é um advérbio de frequência, ainda que seja 0%, mas ele se enquadra nessa categoria, ok? Geralmente os frequency adverbs, eles são utilizados entre o sujeito e o verbo da oração. Então, mais do que vocês saberem quais são os frequency adverbs, é muito importante que vocês entendam como que vai ser a utilização desses advérbios na frase. Vocês não podem colocar eles em qualquer lugar, tem um lugar correto. E aí vão ter esses exemplos. Joseph never uses Snapchat when he is in class. O Joseph nunca utiliza o Snapchat quando ele está em aula. Percebam que a palavra never, ela vem depois do sujeito, que é Joseph, antes do verbo, que é uses. Mariana frequently chats with friends on Messenger. Mariana frequentemente conversa, né, no bate-papo com amigas no Messenger. Perceba mais uma vez que primeiro vem o sujeito, frequently é o advérbio, chats é o verbo, tá? Sometimes pode ser utilizado em diversos locais da frase. Pessoal, então vai ter alguns advérbios que vão ter regrinhas especiais, vão ser um pouquinho mais específicos com relação ao local que eu posso inserir na frase. Por exemplo, sometimes significa às vezes. Você pode iniciar a frase com o sometimes. Sometimes I use Instagram to see what professional photographers are doing. Às vezes eu uso o Instagram para ver como que os fotógrafos profissionais estão fazendo. Ou você ainda pode utilizar o sometimes entre o sujeito, que nesse caso é o I, e o use, que é o verbo. I sometimes use Instagram to check the new pictures of my friends, para checar as fotos novas dos amigos. Ou ainda, você pode colocar o sometimes no meio da frase, depois do sujeito, do verbo, e de até um complemento, né? I use Instagram sometimes to post pictures related to trips. Eu utilizo o Instagram, às vezes, para postar fotos relacionadas a viagens. Percebam que o sometimes é uma exceção dos advérbios de frequência que pode ser utilizado tanto no início, quanto entre o sujeito e o verbo, quanto no meio da frase, ok? Até então, nós vimos exemplos com outros verbos, né? Como vocês já estão no ensino médio, devem estar cansados de ouvir no famoso verbo to be, que significa ser ou estar, tá? Por que ele é tão famoso? Porque além dele ser considerado um verbo de ligação, então em uma grande porcentagem das frases existir o verbo to be, ele tem regras, diferentemente de outros verbos. Nesse caso aqui, vocês vão estar juntando os advérbios de frequência com o verbo to be. E aí é importante que vocês entendam que a questão da ordem, ela vai ficar um pouquinho modificada, né? Enquanto para os outros verbos eu tinha o sujeito, que nesse caso é o my mother, o advérbio de frequência vinha entre o sujeito e o verbo, agora vai ser um pouco diferente.
como aqui eu tô falando sobre verbo to be, eu vou ter o sujeito, o verbo to be e o meu advérbio de frequência ele vai ficar depois do verbo to be. Então, em sentenças com verbo to be, a regra é o advérbio de frequência fica depois do verbo, tá? São regras que corriqueiramente aparecem, normalmente em prova. A gente sabe que vocês acabam se esquecendo e é justamente isso que nós perguntamos. Por isso que é importante vocês saberem generalizar a regra. Saber que para outros verbos o advérbio vai ficar entre sujeito e verbo e saber que para que o verbo to be ele vai ficar depois do verbo to be, ok? Aqui eu coloquei uma outra tabela que vai englobar outros advérbios de frequência. A primeira tabela, ela mostra os principais. E aqui eu quero que vocês depois deem uma olhada tanto na porcentagem quanto no termo que vai ser utilizado como advérbio de frequência. O que não estava na outra tabela era o normally, o generally, que corresponde a 80%, que é o normalmente, geralmente. Que mais? O occasionally, que é o ocasionalmente, que é 30%. O hardly ever também não aparecia, mas ele é sinônimo do rarely, quer dizer que você raramente faz algo, é 5%, tá? E aí do lado vocês depois deem uma olhadinha mais específica nos examples, nos exemplos, tá? Quando eu quero fazer aqui, ó, um exemplo de frase, eu inicio, né, Daniel, sujeito, always, que é o sempre, que é um advérbio, passes, e aí esse meu verbo, como eu tô categorizando a questão do presente simples, é importante que vocês se lembrem das regras do presente simples. His exams. E aí, his exams vai ser o complemento. Quando for verbo to be, aí lembra como é que vai ficar a regra. Sujeito, verbo to be, o advérbio de frequência, que no caso aqui é always, happy. He is always happy. Ele está sempre feliz. Certo? Aqui, eu quero que vocês tentem fazer, reescrevendo essas frases, substituindo os advérbios no lugar correto. E aí, para isso, vocês precisam utilizar as regras, lembrar quais são os verbos, ou qual é o verbo que vai ficar com a regra diferente dos demais, tá? Como exercício de fixação, assim que vocês terminarem a aula, eu peço para que vocês peguem o caderno e anotem e já respondam para ver se conseguiram entender ou não a regra, tá? Depois eu vou estar disponibilizando os gabaritos para vocês. Aqui é um outro texto que vai falar assim, ó, is too much social media use bad for teen health? Vai estar se referindo se o excesso de mídias sociais faz mal para vocês, adolescentes. E aí eu peço para que vocês leiam direitinho esse texto e cheguem às suas próprias conclusões. Se yes or no. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as tarefas relacionadas ao social media. Qualquer dúvida eu vou estar disponível. E see you. Bye bye. Até logo.